Bem-vindos ao podcast Memórias e Caminhos, construído nos 15 anos do programa Cidade Escola. Hoje vamos entrevistar a professora Cida Santos. Eu sou Isadora e estudo na escola M. Gisele da Lef. Eu sou Heloísa e eu também estudo na escola M. Gisele da Lef. Lourenço Pelosi e estudo na escola Gisele da Lef. E você, professora Cida, se apresente. Eu sou a professora Cida Santos, contadora de história, sou formada em pedagogia e artes visuais, e eu estou no programa Cidade Escola desde o início, ou seja, há 15 anos. Qual é a oficina que você dá aula no Cidade Escola e desde quando? Eu dou oficina Hora do Conto desde o início, desde quando começou tudo. Eu trabalho na Hora do Conto e também, este ano, estou dando oficina de meio ambiente, mas a minha oficina mesmo, assim, aquela, é Hora do Conto. O que você mais gosta de ver no Cidade Escola? Eu gosto de ver o entusiasmo das crianças, a alegria, a inocência, o medo quando eu conto uma história de terror e a crença, porque eles acabam acreditando. Então, é fabuloso. Trabalhar com criança no Cidade Escola, na Hora do Conto, é muito bom. Qual foi a oficina, a história mais divertida que você já contou no Cidade Escola? Olha, meu amor, eu já contei muitas histórias divertidas, muitas. Mas tem algumas assim que marcam a gente. Uma do Ricardo Azevedo chama O Causo do Espelho. É uma história muito engraçada, que tanto é para criança como para adultos. E não tem como não rir com essa história, ela é muito divertida. Já teve criança que quis virar uma contadora de história depois das suas oficinas? Sim, já teve. É muito engraçado e muito honroso ver isso. Ela era uma aluna da escola Laide, e ela contava a história, ela conta as histórias e ela me imita, assim, até o gesto da mão, do jeito de falar, a postura do andar, sabe? É algo, assim, maravilhoso e gratificante, né? Você saber que alguém te imita e quer se tornar um contador de história. E também tem o Miguel, né, que hoje ele estuda no SESI, e ele se tornou escritor, ele nem lia muito, e ele hoje é o escritor, e para mim foi uma honra muito grande saber que uma criança se tornou escritor por causa das contações de história. Sabe, uma criança que nem lia muito e hoje é um escritor, isso é fabuloso. E esses dois exemplos, mas tem muito mais, né? Hoje, inclusive, o meu neto também quer ser contador de história. Então, é muito bom, é maravilhoso isso, gratificante. O que você aprendeu com as crianças nesses anos de oficina? Nossa, aprendi muito, 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 muito. As crianças, ela nos ensina todos os dias. Ela nos ensina a amar, elas nos ensina a ter a pureza que elas têm, a inocência. Sabe, a inocência de vocês é algo assim que a gente aprende. Quando a gente vai ficando adulto, a gente esquece o que é ser criança. E quando a gente trabalha com crianças, a gente aprende a ser criança novamente. E eu aprendi a ser criança de novo com vocês. E eu aprendo todos os dias a ser um pouquinho de cada um de vocês, principalmente nas brincadeiras. Às vezes eu falo, caramba, já tô ficando velha. Mas mentira, eu continuo sendo uma criança aqui dentro de mim, graças a vocês. Obrigado, viu? Muito obrigado. Se você pudesse fazer uma oficina no meio ambiente, onde seria? Uma oficina no meio ambiente? No meio da floresta. Interessante. Olha, eu sempre conto, quando é agosto, na verdade é errado, você tem que contar lendas folclóricas o tempo todo, e é o que eu faço, eu conto dentro das contações de história, e um lugar que eu gostaria muito, muito de levar as minhas histórias seria no meio da floresta amazônica, numa tribo indígena, sabe? Porque eu tenho certeza que eu ia levar os meus contos e eu ia trazer os contos deles, né? As histórias deles, porque o que nós contamos é o que o povo fala, mas eu gostaria de ouvir da boca do índio. Sabe, eu queria aprender com eles, os contos deles, eles contando para mim, sabe, essa riqueza, porque deve ser fabuloso, quanta coisa que eles têm para contar, né? Eu gostaria de ouvir, de sentar, sabe, de ficar ali, ouvindo histórias e depois trazer e contar para cada um de vocês. A senhora ouvia histórias quando era criança? Sim, eu ouvia. Eu me tornei contadora de história graças ao meu avô. O meu avô, português, e nós morávamos no sertão nordestino. Às vezes em Pernambuco, às vezes em Alagoas. Então, quando era na época junina ou quando era época de lua cheia, reunia o povo que morava ali próximo, fazia uma fogueira e todo mundo sentava em volta da fogueira para assar batata doce e milho verde. E nós ouvíamos as histórias que meu avô contava. E eu só tinha acho que uns 5 anos. E eu gravava as histórias. Tanto é que hoje eu contei uma história que chama Os Três Reinos Encantados, que é uma história que meu avô contava, e guardou no meu coração essa história, na minha mente,
E, assim, se você pesquisar, você não vai encontrar ela no YouTube, na internet, em livros, em lugar nenhum. Porque é uma história que ele contava, que a bisavó dele contava para ele. E hoje eu conto para as pessoas essa história. Não só essa, outras também. Então, eu me tornei contadora de história, mesmo antes de saber ler e escrever. Já teve alguma confusão engraçada nas atividades quando contava história para os alunos? Já, muitas, né? Quando a gente conta história, chega a ser uma coisa hilária. Às vezes você está contando uma história, aí o personagem é o nome de uma criança da sala. Aí ele fala assim, mas não sou eu, viu, professora? Mas não sou eu, professora. E é legal, sabe? Então, às vezes acontece isso. Ou a criança fica com medo da história e depois ela acaba mesmo entendendo que é engraçada a história, começa a rir. Ou tem as brincadeiras dentro da história, sabe? E aí começa uma gargalhada só, né? Aí você mesmo acaba rindo junto com eles. E depois você tem que voltar, respirar e continuar contando a história, mesmo depois de muita risada. É legal isso, é muito bacana. O que você diria para os alunos do Cidade Escola nesse ano que completa 15 anos? Que é fabuloso estar no Cidade Escola, é mágico. E o Cidade Escola, ele proporciona algo fabuloso, você tem a oportunidade de aprender muito mais, de ter outros conhecimentos que você não teria dentro da sala no horário normal de aula, né? Então, são experiências que vocês vão levar para a vida, né? São coisas que vocês vão levar para a vida de vocês. Eu estou falando como professora da Hora do Conto, que hoje eu encontro crianças que falam para mim assim, professora, eu nunca vou esquecer aquela história que você me contou e que junto tinha o ensinamento, e eu carrego esse ensinamento para a vida. Né? Ou crianças que não gostavam de ler e que passaram a ler através da leitura depois das contações de história. Sabe? Então, é muito bom vocês poderem aproveitar cada oficina, cada ensinamento. Porque, gente, olha, cada oficina tem uma atividade diferenciada, alguma coisa diferente. Né? Não são todas as oficinas iguais. Então, às vezes, eu gosto de uma, mas não gosto da outra. Mas então, vamos tentar aprender todas. E é isso que eu deixo para vocês. Aproveitem essa oportunidade e agradeçam. Agradeçam por vocês terem a oportunidade de aprender. Né? E são 15 anos, 15 anos. Quanta coisa que eu aprendi, eu, a professora Cida, com vocês. Então, vocês têm muito que aprender. Porque o conhecimento não ocupa espaço. E o conhecimento ninguém tira de vocês. Então, fiquem, aprendam, participem, queiram muito mais, que é isso que nós, os professores, queremos dar para vocês. E esse foi o podcast do Cidade Escola. Esperamos que vocês gostem e fiquem ligados que em breve tem mais episódios.